Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar. Salmo 54. É um masquio de Davi, uma instrução. Salmo 54. Pediram entrada. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantaram contra mim, os tiranos procuraram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base. Evangelho de Mateus, capítulo 12, um dos textos talvez mais mal interpretados ou que mais causam temor dentro da igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 12, nosso texto base é o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos guiando nessa manhã, que o Senhor possa estar me usando com graça, capacitando, suprindo as minhas deficiências, Pai, que eu possa transmitir a palavra de maneira bíblica e possa falar ao coração dos meus irmãos. Também eu peço que o Senhor venha dando entendimento e edificação à tua igreja. Sê conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao versículo 31 do capítulo 12. E é muito importante a gente entender o contexto aqui. Na verdade, o que está acontecendo aqui é um divisor de águas dentro do Evangelho de Mateus. Aqui, a resistência a Jesus por parte das autoridades judaicas, ela vai chegar ao seu auge. Porque o que acontece? Os milagres que Jesus realizava provavam que ele era o Messias. E diante desses milagres, os fariseus e os escribas são colocados no que a gente chama uma sinuca de bico. Por quê? No primeiro ponto, se Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, o reino de Deus era chegado até eles. E eles teriam que responder ao povo por que não reconheciam Jesus como Cristo. Segunda opção, eles não podiam negar os milagres. Então eles vieram com uma coisa terrível. Eles falaram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Belzebu, esse nome provém do nome Baal-Zebud, que é o senhor das moscas na literatura cananita. É o maioral dos demônios. Na verdade, existe intérprete bíblico que até aponta para o diabo, por ele ser o maior dos demônios. Então, assim, isso daí foi um divisor de águas dentro do ministério de Jesus. Olha o que o capítulo 12, versículo 24 fala. Vamos voltar um pouquinho, ó.
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha a afirmação que eles fazem. Então eles decidiram, no seu coração, de maneira rebelde, de maneira atrevida, rejeitar Jesus Cristo. E aí Jesus, no versículo 30, traz uma informação super importante. Olha o que ele fala no 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que acontece, gente? Nós temos que entender que o cristianismo é exclusivista. Ou é por Cristo, ou não. Não existe meio termo. Jesus fala no Evangelho de João: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe em cima do muro. O em cima do muro já é contra. Então nós temos que entender que ou a pessoa é nascida do Espírito, é salva, ou ela é contra. Mesmo que essa contrariedade ao Evangelho não seja algo afrontoso, não seja algo assim exposto publicamente. As pessoas têm várias formas de resistir ao Evangelho. A principal delas é a incredulidade. Mas alguns desenvolvem uma incredulidade bem educada. Quando a pessoa fala: olha, na verdade eu respeito a sua religião, você não deveria dar muito crédito àquilo. Porque se ela respeitasse para valer o que você crê, ela também cria. Na verdade, ela tolera a nossa religião. Porque se ela botasse fé naquilo que a gente diz, ela entenderia que só existem dois destinos. Ou é a eternidade com Deus via salvação em Jesus Cristo, ou é o inferno em tormentos, via rebeldia ao Evangelho. Então o que as pessoas fazem é tolerar. Essa história de igrejas serem simpáticas ao mundo, você não vê em nenhum momento os apóstolos na sua pregação, você vai querendo ser simpático. Ao contrário, a gente percebe pessoas, os apóstolos pregando, falando inclusive do assassinato a Cristo, diante das autoridades. Então, assim, é algo extremamente difícil de compreender para a igreja, de que a gente não é tolerado. A pessoa ou é a favor ou é contra. Então, nunca entenda errado essa frase. E aí o versículo 31, como eu li, diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada. O que acontece? Aqui Jesus coloca o único pecado que não tem perdão. E isso causa muito transtorno na igreja. Veja, existem pessoas que acham que se julgarem, por exemplo, a atuação de outras pessoas dentro da igreja, a manifestação dos dons espirituais. Existem pessoas que têm medo de dizer que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, não pode ser blasfêmia, porque 1 João 4 nos orienta a julgar os espíritos. Então Deus jamais nos daria uma orientação que fosse nos induzir ao pecado. Quando eu estou julgando uma manifestação na igreja, quando eu estou julgando uma pregação, quando eu estou julgando um dom espiritual, eu estou seguindo a ordem que está na palavra, que diz que eu tenho que provar para ver se os espíritos vêm de Deus. Então a Bíblia não pode se contradizer. Outro detalhe importante: a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem retorno. É algo sem retorno. Vou inclusive mostrar 2 textos na Bíblia que mostram pessoas que Deus entregou a elas a devassidão. Então, se você às vezes tem medo, nossa, será que eu pequei contra o Espírito Santo?
Pode ficar tranquilo, porque esse medo mostra que você não pecou contra o Espírito Santo. O que vem a ser, de maneira simples, o pecado contra o Espírito Santo. Deixa eu continuar a leitura. Vou explicar para vocês. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 19. Volta um pouquinho uma página na sua Bíblia. Olha o que falaram sobre Jesus. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seu Filho. Quem é esse homem aqui? Jesus. Falaram mal de Jesus. Jesus, nesse texto, não fala que esse pecado não tem perdão. Por exemplo, o melhor exemplo de alguém que falou contra Jesus é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deu voto de morte, no caso de Estevão. O apóstolo Paulo invadia as casas e levava os cristãos presos para blasfemarem o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo foi salvo. Então a questão aqui, para mim começar a compreender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, numa primeira definição é o seguinte: é chamar Jesus de endemoniado. O que os fariseus fizeram aqui era o seguinte: lá em Levítico, dizia que quem mexesse com espíritos malignos tinha que ser apedrejado. No texto do capítulo 11 e 12, a gente vê os fariseus tentando encontrar lugar para matar Jesus. E aí eles vieram com a primeira armadilha, acusando Jesus de feitiçaria. Expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Então a primeira característica do pecado contra o Espírito Santo é dizer que todos os milagres que Jesus realizou aqui foram por poder do diabo. Não somente isso, fazer isso de maneira atrevida e rebelde. Isso é algo tão problemático que existem alguns teólogos que acham que hoje não seria viável blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus não está vivo no nosso meio. Mas tenta imaginar a situação, Jesus operando aqueles milagres, ao vivo e a cores, coisa que nunca se viu, e eles chamam Jesus de endemoniado. Por que eles fazem isso? Queriam apedrejar Jesus, acusando com base em Levítico. Só que isso não foi possível porque o povo não aderiu. Não bastasse isso, o pecado contra o Espírito Santo continua na sua definição, até deixar algo anotado na minha Bíblia. Ó, é o tipo de incredulidade diante de Jesus Cristo encarnado que estava provando a sua divindade através dos seus milagres. Só que isso já é possível acontecer hoje em dia. Existem pessoas que não reconhecem Jesus como Deus. Isso, como consequência, traz a incredulidade. Mas, por exemplo, não é qualquer tipo de incredulidade. Por quê? Porque todos nós, antes de crermos, não tínhamos a fé de que Jesus era Deus. A prova diz que a gente não foi salvo, não nasceu de novo. Só que para nós houve arrependimento. É um tipo de incredulidade que passa do ponto. Eu estava vendo uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos e eu concordei com ele. O Augusto Nicodemos diz o seguinte, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é atrevida, rebelde e passa do ponto. Passa de um ponto no nível tal em que já não resta mais arrependimento. Ela está intimamente ligada também à apostasia.
aquelas pessoas que conhecem o poder de Deus, conhecem o poder de Jesus na igreja, têm uma fé temporária e apostatam. Agora, qual que é o detalhe? Eu não tenho como olhar para alguém e saber se ela blasfemou contra o Espírito Santo. Somente Jesus Cristo, no dia do juízo final, é que vai poder definir isso. O que eu posso dizer para você é que você não blasfemou, se você tem medo de ter blasfemado. Por quê? Porque o que blasfema, Deus entrega. É como está em Romanos 1. Quando fala o seguinte: porque não deram a glória a Deus, entendeu? Antes compararam Deus com répteis, com imagens de homens, com ídolos. Deus os entregou a um sentimento perverso para cometerem torpeza. Deus entregou. Da mesma maneira, 2 Tessalonicenses 2, que Deus envia o espírito do erro para que creiam a mentira e adorem o anticristo. Por quê? Porque não receberam a palavra da verdade. Então a gente percebe nesses dois textos que existe um limiar. E quando a pessoa passa esse limiar, não tem mais volta. É como o limiar da apostasia. Na verdade, são 3 textos. Porque para a apostasia já não resta mais sacrifício também. Agora, eu não sei definir o que é esse limiar. Agora, no caso do texto de Mateus, eles chamaram Jesus de endemoniado. De uma maneira atrevida. Dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Nós temos que entender que o ministério de Jesus aqui foi realizado pelo poder do Espírito Santo. Ao dizer que expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, eles estavam desmentindo isso e acusando Jesus de feitiçaria e mediunidade, para tentar apedrejá-lo. O que aconteceu? Deus entregou. Aquela geração não teve retorno. Agora, muitos sacerdotes, muitos escribas e muitos fariseus creram. Isso a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, dentro dos Evangelhos. Por quê? Esses que creram não passaram esse limiar, não passaram esse limite. Então, assim, eu tenho que compreender muito a essência do pecado contra o Espírito Santo. E não posso esquecer a obrigação que a igreja tem de provar os espíritos, sem medo de blasfemar. Como que eu posso provar o espírito? Segundo 1 João 4, é muito simples. Primeiro eu vou ver se aquele espírito confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ou se ele diz que Jesus é maldito, é anátema. Segundo, eu vou avaliar se aquela manifestação está de acordo com a Bíblia. Terceiro, eu vou dar 3 hipóteses. Olha, isso pode ser da própria cabeça da pessoa, isso pode ser do Espírito Santo, ou isso pode ser de origem maligna. Porque isso que nós estamos vendo não fecha com a verdade da palavra. E aí você joga a responsabilidade para a Bíblia que Deus te deu. Por exemplo, cair no espírito. Não existe na Bíblia referência do tal do caicai. Por exemplo, unção do leão da tribo de Judá, unção do touro selvagem. Não existe tal registro na Bíblia. Então o que eu posso afirmar com certeza? Olha, esse registro não é bíblico. Como ele não é bíblico, eu não sou obrigado a crer. Como você está dizendo que no seu grupo cristão Deus está se manifestando, a responsabilidade de provar
que essa manifestação de Deus é sua, me mostrando que essa manifestação aparece na Bíblia. E passa a bola, você não é obrigado a aceitar. Isso é muito diferente de chamar Jesus de endemoniado. Bem diferente. Eu creio que dessa forma fica explicada a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que faz com que você ande de maneira tranquila, tenha uma vida cristã sábia, uma vida cristã que julga, que sabe avaliar todas as coisas. Mas o texto continua, deixa eu tomar um gole d'água. Versículo 33. Uma coisa no versículo 32, a parte B do versículo 32 fala assim: mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. O que está dizendo aqui, está querendo dizer na chegada do reino. Quando Mateus fala nem no futuro, é a chegada do reino. Porém, eu tenho que entender que existem pessoas hoje que cruzam esse limite e que blasfemam contra o Espírito Santo. E tem pessoa hoje sim que com certeza fala que Jesus é um endemoniado. Com certeza tem gente que faz isso. Num mundo de 7 bilhões e meio de pessoas, não vai ter um que blasfema contra o Espírito Santo? Tem, e muitos. E muitos espalhados nas religiões e nas seitas, tem muita gente que fala isso. Amém? Vamos para o 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que acontece? Ponto importante aqui. O fruto nesse texto aqui é definido pelo contexto. O fruto nesse texto aqui é a rebelião a Cristo. Normalmente nós usamos esse texto para dizer: pelo seu fruto conhecereis. Correto? É errado isso? Não, é um princípio que envolve aqui, mas o texto está falando da rebelião. O que Jesus está dizendo? Ó, vocês, fariseus, se rebelaram contra mim. Pelo fruto de vocês eu conheço vocês. Agora, o princípio de que eu avalio a pessoa pelo fruto é bíblico. Basta abrir, vamos voltar um pouquinho, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Só para dar uma pincelada nisso rápido. Versículo 16. Diz assim. Vamos ler o 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos voltar no Mateus 12. Então existe uma verdade bíblica de avaliação pelo fruto. E é o que Jesus está fazendo aqui. Porém, o ponto é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a rebelião aberta. E, grave essa palavra, rebelião aberta e atrevida, chamando Jesus de endemoniado. Grave esse termo. Amém? Vamos seguir. Versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
porque por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Aqui, curiosamente, nós estamos estudando isso em Tiago, que a gente vai dar conta das palavras, e é simples. Veja, a minha confissão está de acordo com o meu coração. A boca fala que o coração está cheio. Se você pega alguém cheio do Espírito Santo, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Ele vai querer compartilhar a doutrina, ele vai querer compartilhar a verdade, ele vai falar das coisas que são de Deus. Agora, tem crentes que você percebe a saúde espiritual dele por aquilo que ele cogita. É tudo menos Deus. É tudo menos oração. É tudo menos a palavra. Então a árvore a gente conhece pelo fruto. No caso aqui, veja, eles tomaram a decisão que a obra de Cristo era ruim e diabólica. Blasfemaram contra o Espírito Santo. E em cima dessa palavra, eles iam dar conta no juízo. É a mesma palavra que aquela pessoa incrédula, olha, fala, eu entendo sua maneira de pensar, acho bonito, acho bacana, mas eu não quero, não estou preparado. E realmente não está, porque a preparação, a gente sabe que alguém só pode crer pelo poder do Espírito Santo. É impossível crer sem o poder do Espírito Santo. Então, quando a pessoa fala, não estou preparada, e muitos de nós já ouvimos isso, ela não está mentindo. Simplesmente ela está cega. E não consegue diferenciar a mão direita da esquerda. O que não quer dizer, porém, que no futuro ela não venha ter os olhos abertos pelo Espírito Santo, nasça de novo e passe a amar a Deus e crer em Jesus. Entendeu? Então é muito importante eu entender isso. O ponto aqui é os fariseus dizendo que a obra de Jesus era ruim e diabólica. É muito sério isso, muito sério. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. O que acontece aqui? Aqui tem um outro problema dos fariseus. Os fariseus haviam construído na sua mente um protótipo de Messias. E eles viam todos aqueles sinais que Jesus estava realizando, que inclusive foi falado para os discípulos de João Batista quando o procuraram. Jesus fala, o cego vê, os coxos andam, e aos humildes é pregado o reino dos céus. Aquele era o sinal messiânico. Mas qual que era o problema dos fariseus? Eles queriam aqui um sinal segundo o padrão deles. Isso daqui é definitivo na época de Jesus. Eles não pediram um sinal segundo as Escrituras. Eles estavam pedindo um sinal segundo aquilo que eles esperavam do Messias. E isso é um problema. Até hoje as pessoas querem produzir o seu próprio Cristo. E como elas têm uma ideia na sua cabeça sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a fé, isso as afasta da verdade e as condena, porque não creem no Filho de Deus e são pecadoras. Então isso que os fariseus falam, pedindo um sinal segundo a verdade que eles acreditavam que era correta, é a coisa mais presente hoje. É notório, quando você conversa com as pessoas falam, mas eu não creio em Deus dessa forma. Mas eu não acredito que Deus vai mandar alguém para o inferno. Uma frase que outro dia eu ouvi de duas pessoas que se dizem cristãs do YouTube, eu acho que Deus não vai condenar pela eternidade. Então a Bíblia tem uma mentira. Deus vai condenar pela eternidade, sim. É que, quando a pessoa diz que Deus não vai condenar pela eternidade, é que ela não sabe o tamanho da ofensa, que é o pecado. Se ela fizesse ideia, ela ia entender, porque a eternidade é pouco.
É que o nosso padrão, veja, Maurício pecador, os irmãos pecadores. A gente olha e fala, nossa, eternidade é bastante, o cara viveu 70 anos aqui. Mas é que na nossa natureza pecaminosa, nós não temos entendimento do quanto o pecado ofende a Deus. Para você, cristão, começar a entender o quanto o seu pecado ofende a Deus, pense que aqueles que pecarem sem Cristo vão padecer a eternidade em juízo. A diferença entre você e eles é que Deus te justificou, Deus te salvou, mas não pense que o seu pecado não tem uma consequência para com Deus. Amém? Isso é uma coisa muito séria. Vamos continuar nossa leitura. Versículo 39. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas surgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Veja que interessante. Jesus aqui está falando do sinal da sua ressurreição. Então, primeira verdade que tem aqui. Quando Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram. Foram justificados, porque creram. Esses ninivitas vão se levantar no dia do juízo, como testemunho contrário aos incrédulos. Segunda informação importante, Jesus vai ficar 3 dias e 3 noites morto. E aqui é uma coisa muito interessante. Primeiro, Jesus fala que ele é maior que o profeta Jonas, o que faz daquela geração indesculpável, que tem alguém maior do que Jonas ali, que era um profeta notório. O ministério de Jonas era muito reconhecido entre os judeus. Jesus fala: eu sou maior que Jonas, vocês não creram. Segundo, Jesus dá uma informação aqui que é bem interessante: 3 dias e 3 noites. E aqui, veja, não é o tema da nossa palavra, mas está aqui e tem que ser pregado. E assim, 3 dias e 3 noites dá 72 horas. Se Jesus ressuscitou, como muitos ensinam, no domingo de manhã, 72 horas antes de domingo de manhã, vamos voltar 3 dias. Sábado de manhã, sexta de manhã, quinta de manhã. Jesus teria sido crucificado na quinta de manhã, e não na sexta, como muita igreja evangélica ensina. Segundo ponto, muitos autores, por exemplo, o pastor Antônio Neto, que eu admiro tanto, pastor Marcos Granconato, que eu admiro tanto, Augusto Nicodemos, diz o seguinte: não, mas a maneira do judeu contar os dias era diferente da nossa. Então ele conta uma parte de um dia, que é uma parte da sexta-feira. Jesus foi crucificado na sexta. Aí ele conta um dia inteiro, que começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. E aí ele conta o terceiro dia como parte de um dia, que vai até o domingo de manhã. Aí você ouve e fala: nossa, que bacana, né? Mas 3 dias e 3 noites, cada dia tem 3 vigílias de 4 horas, cada noite tem 3, 24 mais 24 mais 24, 72. Aí você está me falando em 36 horas. Você está me falando da metade do tempo. Aí eles vão falar: não, mas era a maneira judaica de contar o tempo. Aí você abaixa a cabeça e aceita. Porém, existe um texto na Escritura que derruba essa maneira de contar os dias. E lança mais um problema em cima dessa contagem que eu julgo errada.
para a ressurreição de Jesus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 28. E esse texto aqui ninguém fala. Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E era o seu aspecto como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha o 6 o que fala. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Qual é a informação que eu tenho do anjo? Jesus já ressuscitou. Isso é claro, é correto. Só que olha quando aconteceu essa ressurreição. Versículo 1. No fim do sábado. Quando que acaba o sábado no calendário judaico? No pôr do sol do sábado. Essa informação aqui nos dá que Jesus ressuscitou no final do sábado. E eu não tenho como tirar isso da Bíblia. A palavra original aqui é Shabá. Você tem uma ideia? Mateus escreveu em hebraico, em aramaico aqui, Shabá. Entendeu? O que traz um problema terrível para quem defende esse pedaço de um dia inteiro e pedaço de outro dia. Por quê? Porque segundo essa conta que esses intérpretes dão, Jesus teria que ser crucificado na quinta-feira. Porque veja, sábado à tarde, pedaço de um dia. Sexta-feira, crucificado o dia inteiro. Quinta à tarde e à noite, um pedaço de outro dia. Cai no mesmo problema. Só que quando eu vou pela cronologia dos evangelhos, que começa na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na purificação do templo, na maldição da figueira, eu tenho a seguinte cronologia, que Jesus foi crucificado numa quarta-feira, ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, e ressuscitou no fim do sábado. E essa é uma tese muito difícil de se derrubar pela informação bíblica. Lógico, não é salvítico, não é heresia, é apenas o seguinte: a Sexta-feira Santa surgiu por causa de um hábito pagão dentro da igreja. Na verdade, a Sexta-feira Santa está amarrada à Quarta-feira de Cinzas, que estavam ligadas todo esse período à festa de Mitra, que era uma divindade no Império Romano. Para fazer uma acomodação nas coisas, se colocou a Sexta-feira Santa como praxe. Só que quando você vai para a Bíblia, você percebe que as datas não encaixam. Agora, lógico, ninguém vai arrumar encrenca por causa disso, ninguém vai arrumar briga, ninguém vai falar nada. Entendeu? Mas, quando você pega as noites que Jesus posou, nós sabemos que a entrada triunfal de Jesus foi num sábado. E você pega as noites que ele posou em Betânia, você tem certinho a crucificação na quarta-feira e a ceia do Senhor na terça-noite. Bem simples, claro como o dia. Não. Olha, se eu chegar para o Miguel, filho da Sabrina e do Júlio, e ler com ele os textos, ele vai entender com uma clareza tranquila. Qual que é a minha questão aqui? Minha questão é fechar com vários intérpretes do século XX, que já interpretam a crucificação na quarta-feira, e quebrar de vez com esse misticismo. O que acontece às vezes com a igreja? Se aceita uma coisa tida como verdade, mas não se estuda aquilo a fundo.
Como aquilo não é salvítico, e não é uma heresia, não é nada, ninguém mexe. Ah, tá aí, sexta-feira santa, que mal tem? Mas, quando você busca a cronologia da Bíblia, você não tem como derrubar, principalmente, aí eu vou botar o ponto final da discussão e vou voltar ao texto. Eu não tenho como derrubar Mateus 28:1, no final do sábado. Porque a gente sabe que o sábado naquela época, e no contexto que o Evangelho de Mateus foi escrito, terminava no pôr do sol. Ah, vamos supor que escreveu para Romano, pior ainda, terminava meia-noite. Eu queria saber o que duas mulheres estavam fazendo, andando em Jerusalém, para fora dos muros da cidade, que era o Gólgota. Tem uma série de elementos. Eu quero saber quem é que ia vender óleo para elas durante o Shabá. Ia ser apedrejado junto com elas. Mas um dia eu vou trazer um estudo na escola bíblica, eu vou refazer esse estudo. Amém? Vamos voltar, só para ilustração, para você conhecer um pouquinho mais uma curiosidade bíblica. Lógico que eu jamais seria atrevido de ficar discutindo com o Granconato, com o Nicodemos, com o Antônio Neto, que são homens de Deus muito mais capacitados do que eu. Jamais eu ficaria discutindo sobre isso. Só iria mostrar o que eu acredito e ficar quieto. Entendeu? Porque a gente tem que ter respeito com os mestres que edificam a igreja. E, aliás, é um pouco de atrevimento. Um simples pastor da periferia de Curitiba querer questionar homens da grandeza desses homens. Mas vamos continuar. Mateus capítulo 12. Versículo 42. O texto continua. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Veja que interessante. Jesus usa a figura da rainha de Sabá, que veio até Salomão. A tradição conta que ela creu, que ela voltou para a Etiópia. Entendeu? Na Etiópia foi fundada a igreja cristã copta, que permanece até hoje. E aí diz o seguinte, que a geração da rainha de Sabá ia se levantar contra os fariseus. Porque creram. Por quê? Porque Jesus é maior do que Salomão. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, o maior rei que vocês tiveram aí em possessão, eu sou maior do que eles, e vocês não estão crendo. É isso que Jesus está falando. Então, assim, é uma coisa interessante. Jesus se coloca acima de um profeta. Jesus se coloca acima do rei. E Jesus se coloca acima dos sacerdotes do texto anterior. Quando os sacerdotes violavam o sábado trabalhando. E por que Jesus faz isso? Eu tenho que entender que Jesus é profeta, sacerdote e rei. E essa ilustração serve para ilustrar isso. Uma coisa muito interessante. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos chegar até o final do capítulo. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. O que acontece aqui? Essa parábola de Jesus, eu tenho que ter cuidado na interpretação dela. Primeiro, ela é uma ilustração. Então aqui, lugares desertos, está de acordo com a crença da época, que dizia o seguinte, que os demônios habitavam nos desertos. Segunda informação importante, está dizendo que os demônios entendem que o corpo humano é uma casa. Terceira informação importante, essa parábola tem uma aplicação dupla. Primeiro, ela se aplica para Israel e os fariseus. Por quê? Quando Israel voltou do exílio
Israel entrou numa reforma religiosa extremamente profunda. E o problema de Israel não foi mais a idolatria. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que aquela prática deles, que eles diziam obedecer a Deus, ela não ia livrar eles da incredulidade e não ia livrar eles da condenação por não crerem em Jesus. O que Jesus está falando aqui? Da reforma religiosa produzida pelos fariseus pós o exílio. Porém, não é só isso. Por quê? Porque a parábola lida de maneira pessoal. E aqui novamente eu vou fazer uso de uma interpretação do reverendo Augusto Nicodemos. Eu concordo com ele. Jesus jamais ia ensinar uma verdade usando uma mentira. Então aqui o que Jesus está nos ensinando? Que quando o demônio sai do homem, ele vaga por aí. Só que ele não encontra repouso. Por quê? Porque para uma pessoa possuir um demônio, não é assim. Existem leis espirituais determinadas por Deus para que isso aconteça. Aqui que o demônio fala, vou voltar para minha casa. E aí ele encontra ela varrida, vazia, adornada. O que é varrida, vazia, adornada? A casa está limpa, o demônio saiu. A sujeira foi embora. Porém, ela está vazia. Por quê? Porque não existe um valente ocupando ali. No caso dos cristãos, como que o espírito imundo sai do cristão? Porque o Espírito Santo entra. Assim que o Espírito Santo entra, a casa é limpa, o demônio é expulso. Entenda, a simples conversão, a conversão expulsa automaticamente todos os espíritos malignos da pessoa. Todos. Não estou dizendo que a conversão corta a influência. Influência de espírito maligno, você vai viver essa batalha até o fim da sua peregrinação aqui na Terra. Você pode estar ouvindo gente da igreja sendo usado por demônio, com conceitos errados. É uma influência. Agora, a casa ocupada, assim que acontece a conversão, que Jesus está nos ensinando, ela fica limpa. Só que o que acontece? Quando o espírito maligno vai querer voltar, não pode. Porque o valente está lá, o Espírito Santo, ocupando a casa. Por isso que um cristão não tem, de maneira bíblica, como ficar endemoniado, possesso. Não existe essa possibilidade, porque o valente que ocupa a casa é o Criador. E o demônio que quer voltar para casa é a criatura. Para mim dizer que um crente pode ficar possesso, eu vou ter que dizer que a criatura teve poder de amarrar o demônio. Existem pessoas que dão a cambalhota, dizendo não, a possessão é na alma, a habitação é no espírito. Não existe essa divisão de maneira clara. Eu até não teria nenhum problema a pessoa falar, olha, mantém corpo, alma e espírito irrepreensíveis na vida do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, não tem problema com isso. O problema é quando eu quero dar um enfoque para alma e espírito que a Bíblia não dá. Existem momentos que a Bíblia fala o homem interior. Existem momentos que a Bíblia fala a sua alma. Existem momentos que a Bíblia fala o seu espírito. E isso aponta para o homem invisível, o homem imaterial. Por que as pessoas querem gerar essa divisão? Porque elas querem dizer o seguinte, um crente pode ficar endemoniado porque o Espírito Santo habita no espírito da pessoa e o demônio habita na alma. É forçar demais a Escritura. Pessoas, crentes, que nesses encontros, nesses retiros ficam endemoniados, só me prova uma coisa, nunca foram crentes.
aderiram à religião. E aí o demônio está lá. Porque o Espírito Santo não está dentro da pessoa. Então eu tenho que entender a situação do crente, eu tenho que trabalhar com essa verdade de maneira profunda, porque isso aqui é um texto quase que único na Bíblia. Relembrando, o que Jesus está me ensinando aqui? Qualquer reforma religiosa não limpa a casa para valer. O demônio vai voltar. Por exemplo, alguém, o cara é bandidão. Matou 17, estrupou 14, vendeu 2 toneladas de cocaína. Aí foi para uma religião espírita. Começou a praticar o bem. Você olha e fala, nossa, converteu. Não, ele mudou a mente. Só que aí ele vai começar a ser possesso de outro tipo de demônio. Diferente da turma que Deus está salvando. O cara era uma encrenca, Deus foi lá e transformou. E está mudando a vida da pessoa. Então, reforma religiosa não salva ninguém, não liberta ninguém. Quando alguém vem na igreja, acontece uma manifestação, os irmãos expulsam o demônio, aquilo não é libertação, aquilo é expulsão de demônios. A casa fica vazia, varrida e ornamentada, correndo o risco de haver uma recaída. Ou não, aí é um assunto longo, não dá para ser explicado aqui em 5 minutos. Mas eu tenho que entender que Jesus está me ensinando esse princípio. Ó, gente, a reforma religiosa que vocês fariseus fizeram só limpou a casa. Mas não tem Espírito Santo aí, porque vocês não nasceram de novo. Da mesma maneira que o crente é liberto porque o Espírito Santo vem dentro dele. E olha o que Jesus mais ensina. Versículo... Opa, eu virei a página aqui. Versículo 45. Falando do espírito maligno. Ó, vamos ler o 44 de novo para os irmãos não perderem o raciocínio. Vamos ler uma passagem, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Olha como Jesus está falando para os fariseus. O que é 7 espíritos piores? Eu tenho que entender o número 7. Nós pensávamos assim. Pessoa foi visitar a igreja. Ficou possessa. O pastor expulsou. O demônio saiu. Pessoa voltou a pecar. Voltou 7 espíritos piores. Tem 49. E aí, foi para a igreja. O irmão expulsou. A pessoa voltou para o mundo. Ficou endemoniado de novo. Quantos tem? 350. Na verdade, 345. Não, 343. Aí apareceu na igreja, foi expulso. Era assim que a gente pensava. Tanto é que tinha gente, e eu, infelizmente, já cometi esse erro, o qual eu me arrependi. Tinha gente que não expulsava demônios de incrédulos. Eu lembro que uma vez fui orar com uma mulher, e eu vi que ia manifestar. Aí eu firmei na oração para não manifestar, e não manifestou. Até hoje eu me arrependo, aquela mulher poderia ter sido aliviada. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Porque eu tinha que ter expulsado aquele. Não cabe a mim, porque veja, uma manifestação demoníaca está debaixo da soberania de Deus. Vou te provar isso na prática. Quem mais tinha demônios na vida éramos nós, antes de ser salvo. E eu entrava na igreja, ouvia toda a pregação, ouvia tudo, e Deus nunca deixou que manifestasse. E vocês ouviram a pregação, Deus colocou a mão, nunca interferiu. E você foi salvo. Então não cabe a nós ficar definindo o que Deus vai fazer. Manifestou, expulsa, acabou. Gente, coisa normal, manifestar demônio, expulsar é corriqueiro.
O demônio tem que sair em nome de Jesus e acabou. Entendeu? A gente não pode superdimensionar isso. Isso é normal, faz parte do ministério cristão. Entendeu? Não é bonito, não é legal. Então nós pensávamos que a pessoa ia ficando cada vez pior endemoniada. Só que eu tenho que lembrar que primeiro Jesus está falando dos fariseus e sua reforma religiosa. Segundo, ele nos está dando um exemplo pessoal de uma pessoa que tem algum motivo e o demônio sai. E terceiro, gente, o número 7 fala de completude. O que Jesus está dizendo? Está mostrando o destino da geração dos fariseus. Olha, vocês tiveram uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa limpou Israel da idolatria. Vocês hoje obedecem à lei, mas vocês não entenderam a essência da lei. E é o que acontece. Entraram demônios influenciando vocês de uma maneira pior, até o ponto que vocês estão me chamando de endemoniado. Isso eu estou parafraseando. O destino de vocês vai ser pior. Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo. Da mesma maneira que uma pessoa que, por exemplo, vem para a igreja, o demônio manifesta, é expulso, mas a pessoa não nasceu de novo. E ela continua na igreja. Se não nascer de novo, o destino dela é se tornar uma apóstata. Coisa que a gente sabe que não tem retorno. Entendeu? Então fica 7 vezes pior. Então o que eu retiro dessa parábola é uma coisa muito séria. Quando a pessoa confia em religiões, em práticas pessoais, em limpar sua própria casa por si mesmo, aquilo ali vai destinar a pessoa à condenação terrível. A única coisa que liberta uma pessoa é a fé em Cristo Jesus, é o novo nascimento, é o Espírito Santo vir habitar na vida da pessoa. Somente isso tem condições de manter a pessoa liberta. Só o Espírito Santo tem esse poder. Amém? Caminhando para o fim, versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Veja, Jesus aqui ele fala das marcas do discípulo de Cristo. Jesus está falando que nós, você é o quê? Você é irmão de Cristo. Agora, esse texto tem um desdobramento em cima da idolatria católica que eu não posso retirar dele. Porque veja, Jesus aqui ele desbarata de vez a questão da idolatria. Lembrando que a própria Maria, ela chama de Jesus de meu Salvador. O que mostra que Maria se reconhecia uma pecadora. Então eu tenho que entender o efeito desse texto aqui é o seguinte: ó, meu discípulo é quem está me seguindo. Quem está me seguindo é minha família. Ao mesmo tempo que Jesus está colocando a sua família, os seus parentes no lugar certo. Nos dando um indício. Não tem essa de pede para a mãe que o filho atende. Não é nada disso. Lá das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus até dá uma resposta dura para Maria, fala: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Por que Jesus falou isso? Mostrando, o que a gente tem que entender ali é o seguinte: a família que estava casando era amiga da família de Jesus. E aí, quando ia entornar o caldo da festa, provavelmente foram falar com Maria. O que Maria fez?
foi humildemente conversar com o filho, ó, o vinho está acabando. Mas nem ela sabia o que ia acontecer. Entendeu? Então eu tenho que colocar cada texto dentro do seu contexto, lembrando que Maria foi uma mulher de Deus, foi a mãe física do Nosso Senhor e Salvador. Jesus habitou 9 meses no útero de Maria, foi plantado lá por Imaculada Concepção. Ela teve a sua importância como educadora de Jesus. Ela esteve com ele até o pé da cruz. Todas essas características. Mas é a irmã Maria, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que vai passar a eternidade conosco. Por quê? Porque os irmãos e a mãe de Jesus, segundo palavras do próprio Jesus, são seus discípulos. Que somos nós e somos toda a igreja. Estes sim são a família de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Lembrando que após a oração nós vamos fazer a nossa ceia, tá? Senhor, nós oramos te agradecendo por essas palavras, que nós possamos estar crescendo em fé, crescendo no conhecimento do Senhor, que possamos, Senhor, ter maturidade, ter discernimento, que as coisas que nós aprendemos hoje não sejam motivo de arrogância, não sejam motivo de dissensão, mas apenas um motivo de um conhecimento bíblico, Pai. Que elas possam ser usadas de maneira produtiva, que possam ser usadas para o engrandecimento do Teu nome e que não venham de qualquer forma causar divisão, Pai. Ao contrário, que nós em tudo sejamos sábios, que tenhamos uma boca prudente e que não sejamos arrogantes, falando de coisas que muitas vezes os irmãos desconhecem. Ser conosco, nos capacita a viver uma vida piedosa, com toda a sabedoria e toda a percepção. No nome de Jesus, amém.